Você sabia que em meados de 1940 uma bomba atômica foi criada? E não, eu não estou falando da bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Um dos intuitos ao criar essa bomba, ou pelo menos tentarem, era também de atacar o Japão. Só que não deu certo. Aconteceram 2 acidentes envolvendo essa arma e o ataque não ocorreu. E em um desses acidentes, o físico responsável pela bomba recebeu a maior dose de radiação já registrada na história. Nesse vídeo, a gente vai conhecer essa história do núcleo demoníaco, o objeto mais perigoso de todos os tempos. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Demon Core, ou núcleo do demônio, núcleo demoníaco, foi uma esfera criada durante a Segunda Guerra Mundial, tendo como criador o físico Harry Daghlian. Ela era uma massa crítica de plutônio e galho que tinha o formato de um núcleo. Essa tal massa crítica de um material fissionável é a menor quantidade necessária da substância físsil para manter uma reação nuclear em cadeia. É importante dizer que a fissão nuclear foi descoberta aí pelos alemães em 1938. Que explicando de uma forma super simplista, até porque eu também não sou nenhum entendido do assunto, ela é um procedimento natural que se baseia no decaimento de núcleos atômicos instáveis em núcleos atômicos menores, por meio da captura de nêutrons lentos. Quando isso acontece, é liberada uma quantidade muito grande de energia em forma de radiação, tudo por causa da diferença de massa entre o núcleo original e a soma das massas dos núcleos, que foram resultantes aí do decaimento radioativo. Eu nem entendi um pouco direito. Enfim, essa esfera tinha um tamanho aí de 44,5 milímetros e pesava cerca de 6,2 quilos. Olhando essas medidas não assusta ninguém, não é? Já que ela é pequena, leve, mas o importante era o que tinha dentro. O que dava densidade e o estrago que ela poderia fazer, que era imensurável. O primeiro acidente. O Demon Core era um núcleo que já existia e, por não ter sido utilizado, estava no laboratório de Los Alamos. Ela foi para lá e não demorou nem uma semana para o núcleo causar um estrago dos grandes. Com a esfera no laboratório, obviamente que os físicos que estavam por lá iriam querer ter a chance de estudá-lo e entender todo esse lance relacionado aos processos de reação em cadeia. O Harry Daghlian, que tinha trabalhado até no famoso Projeto Manhattan, conhecidíssimo, que foi quando os Estados Unidos criaram as suas primeiras bombas nucleares, era mais um deles. O Harry na época tinha só 24 anos e gostava de estudar até onde o Demon Core chegava, qual era o potencial daquilo, antes de começar a tal reação em cadeia, já que o seu intuito era encontrar uma maneira mais eficiente de causar essa reação. No caso, seu estudo era para saber até que ponto essa massa aí, essa esfera, aguentaria ficar em equilíbrio, até se atingir o ponto onde se tornaria aí supercrítica. É justamente nessa situação que ela passa a poder causar a reação em cadeia e liberar a temida radiação e energia em um tempo muito curto. Para isso, ele colocou o Demon Core dentro de uma pilha de blocos de tungstênio, que é um metal de transição que apresenta o maior ponto de fusão entre os metais, e assim ele esperava que os blocos refletissem os nêutrons que eram liberados pelo núcleo do demônio. Assim, os nêutrons liberados para o meio ambiente, que não causavam a reação em cadeia, voltavam para o Demon Core e causariam a reação. O Harry decidiu um dia que seria uma boa fazer um teste sem a ajuda de ninguém. Já avisei que vai dar merda isso. E foi aí que deu ruim. Enquanto ele estava tentando colocar um bloco na periferia ali do conjunto, o sensor que Harry usava para saber se a massa estava se tornando supercrítica sinalizou que o Demon, o Demon Core, estava bem perto, e disso aí, no desespero, ele foi tentar tirar um dos blocos. Só que ele acabou deixando um bloco sem querer cair no núcleo. Isso converteu o sistema em massa supercrítica. Ele só viu ali uma espécie de flecha azul, que no caso era a liberação e uma explosão de nêutrons e raios gama. E não, ele não virou o Hulk, tá? Apesar de retirar o bloco muito rápido, o Harry foi parar no hospital com queimaduras na mão, além das náuseas e das dores.
Graves. Depois de apenas 25 dolorosos dias, o físico morreu de síndrome aguda da radiação. A dose de radiação que ele teve contato foi enorme e fatal, cerca de 510 Rem de radiação iônica, né, que é a unidade de medida aí para medir toda essa radiação. O segundo acidente. O segundo acidente aconteceu no ano seguinte, em 1946, ou seja, os caras não aprenderam nada, né? Se você acha que desistiram de estudar o núcleo por causa desse primeiro acidente que aconteceu com o Harry, você está muito enganado. Louis Luttin, um físico e químico canadense de 35 anos, que depois que viu a tragédia que aconteceu com Harry, ele quis deixar o laboratório e voltar das aulas nas universidades. É um pouquinho mais seguro, né? Muito sábio essa decisão. Mas antes disso, ele tinha que deixar as pessoas capacitadas no seu lugar, já que ele era o melhor quando o assunto estava relacionado a essa supercriticidade aí, a esse Demon Core, né? Só que antes de sair de vez, o físico curioso e com sede de conhecimento continuou com o estudo de Harry. No estudo feito por Louis, a tática era bem parecida com a do colega, só que ele usava 2 semisferas ocas de berílio cobrindo o núcleo, justamente para não deixar a massa se tornar supercrítica. 2 bloquinhos ficavam entre uma semisfera e a outra, e isso não deixava com que elas se fechassem sobre o Demon Core. Mas Louis era diferenciado, eu acho que ele era formado na arte da gambiarragem também, tipo brasileiro, né? Ao invés de usar os 2 bloquinhos, ele achava que era melhor colocar uma chave de fenda para separar as esferas. Que povo burro! Que povo burro! Tanta loucura assim, uma hora é claro que ia dar ruim também. Quando ia ensinar o físico Alvin Graves, quem o substituiria no laboratório, sobre o experimento, né, usando o Demon Core, que acabou dando merda mesmo. Tava tudo certo, até que a chave de fenda usada para separar as semisferas acabou escorregando, assim vindo então a se tornar essa massa supercrítica, a reação em cadeia, e o mesmo flash de luz que o Harry viu, o Deglan também viu, né? Behind the wall! Slodin, quando viu a catástrofe, separou as esferas para evitar que aquilo não acabasse se tornando uma bomba nuclear, né? Salvando a cidade que ele morava e até mesmo os cientistas todos que estavam ali naquele momento. Porém, apesar de todo o seu esforço, a sua vida mesmo não conseguiu ser salva. Slodin morreu de uma dose letal de radiação, cerca de 2.100 Rem de nêutrons, raios gama e raios X no corpo dele. E essa foi considerada então a maior dose de radiação que um homem já recebeu. Assim como seu colega falecido, Slodin teve náuseas e vômitos, até chegou a parecer melhorar depois de alguns dias, mas depois perdeu muito peso, ficou com dores abdominais e começou a mostrar sinais de confusão mental. Acabou morrendo só 9 dias depois do incidente, né, pelo mesmo motivo de Harry, a síndrome aguda da radiação. Outros cientistas foram afetados, mas não de forma letal, né, já que o corpo de Louis serviu meio que de um escudo, né, a favor dos outros cientistas. O Alvin Graves, ele também recebeu a radiação não letal, só que ele pegou ali muito mais ali do que nos outros colegas, né, tendo então sequelas neurológicas. Os outros presentes no dia acabaram tendo leucemia no futuro, apesar de não ser comprovado que é por conta disso, mas é muita coincidência, né, todos eles terem pegado. Depois dos 2 casos que aconteceram, daí que o núcleo recebeu o nome então de núcleo do demônio, né? E os projetos futuros foram ali cancelados, né? Vale lembrar que no caso de Harry e Louis, os caras simplesmente não seguiram as normas de segurança que deveriam e sabiam muito bem do perigo que estavam se metendo, né? Já que diziam que mexer com o núcleo era como fazer cócegas na cauda de um dragão. Ataque ao Japão.
Os físicos do laboratório Los Alamos fizeram parte do projeto Manhattan com a bomba atômica Fat Man. O projeto foi um programa de pesquisa e desenvolvimento que produziu ali as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. No ano de 1945, os Estados Unidos atacou o Japão com as bombas nucleares, conhecidas aí como Little Boy e a Fat Man. A primeira era de urânio e foi usada em Hiroshima em agosto de 1945. Já a segunda era de plutônio e foi usada dias depois em Nagasaki. E adivinha qual seria a terceira bomba? Exatamente, a Demon Core, que no caso, ela ainda não tinha recebido esse apelido carinhoso. A bomba, que se não reparou era praticamente igual à Fat Man, acabou não precisando ser usada, já que, como a gente entendeu aí, o Japão acabou se rendendo. A bomba, conhecida inicialmente aí como Rufus, ficou de escanteio, e o núcleo atômico foi para o Laboratório Nacional Los Alamos. E depois dos acidentes, o fim do Demon Core. 5 semanas depois que o segundo acidente envolvendo o núcleo aconteceu, o Demon Core deveria ser usado então para um teste nuclear, porém ele foi cancelado. Depois de tudo que aconteceu, o núcleo do demônio acabou sendo derretido e reintegrado no estoque nuclear dos Estados Unidos para ser reintegrado então a outros núcleos, se fosse necessário. Bom, hoje existem tratados a respeito de armas nucleares, mas eu acho que seria no mínimo uma inocência a gente presumir que os americanos renunciaram ao núcleo do capeta. Lembrando que temos vídeo todos os dias no canal, assim como esse, de curiosidades, de crimes, de notícias, tem de tudo aqui no canal, então se inscreve para não perder nenhum. Até o próximo. Tchau!